Bom dia para você, boa tarde, boa noite. Aquele momento em que você estiver nos assistindo, nós estamos começando aqui mais um programa Questão de Direito, do curso de Direito da Univale. Bom, hoje nós temos aqui um convidado, como sempre, né? Porque esse programa só vem gente especial. Convidado muito especial é o doutor Vinícius da Silva Pereira. Eu vou fazer uma apresentação breve aqui, mas a gente está aqui para trazer conhecimento e prosa e trazer gente boa. Doutor Vinícius, ex-advogado, ex-delegado, hoje juiz de direito titular da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Governador Valadares e mestrando em Direito Processual Constitucional. Doutor Vinícius, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Eu que agradeço, professor Bernardo, é um motivo de grande honra e privilégio estar aqui com o senhor, né, com a sua audiência, os alunos que acompanham aqui. Isso muita mesmo. satisfação. Obrigado, querido. E aqui, como vocês já sabem, a gente já começa com uma pergunta extremamente complexa. Doutor Vinícius, quem é o Vinícius por ele mesmo? Olha, essa pergunta é realmente complexa, professor Bernardo, porque falar de si próprio é muito difícil, né? Geralmente as pessoas falam da gente e a gente absorve, mas enfim, se eu pudesse dizer algo de mim mesmo, eu diria que eu sou uma pessoa do bem, uma pessoa que gosta de servir as pessoas, e eu acho que é isso. Pronto? Sendo bem simples e direto. E não é à toa que hoje nós vamos conversar aqui com o doutor Vinícius sobre um tema que nós conversamos para chegar até essa ideia, que é a discussão da relação do direito com as mulheres. E, evidentemente, que o convite dele vem pela sua atuação exatamente nessa área de violência doméstica contra a mulher aqui na comarca de Governador Valadares. Doutor Vinícius, quando fala que é uma pessoa do bem que serve aos outros, de fato é o que ele faz, cuidando das mulheres que, infelizmente, ainda passam por essa mazela histórica da nossa sociedade. Doutor Vinícius, como que o senhor enxerga esse histórico da relação do Poder Judiciário com os direitos das mulheres? Olha, professor Bernardo, eu tenho para mim que o Judiciário evoluiu bastante na última década, né, em relação ao direito das mulheres, principalmente na proteção, na tutela criminal das mulheres, né. A gente já vê que, com relação às questões cíveis, de direito de família, trabalhistas, isso já vinha crescendo, já tínhamos num aporte legislativo já até bastante grande, né, que garantiam os direitos das mulheres. A gente vê essa questão de divórcio, né, tivemos uma lei de divórcio que já é bem mais antiga, mas na tutela criminal, de fato, na última década se avançou muito, né, principalmente nas últimas décadas, melhor dizendo, com o advento da Lei Maria da Penha, que foi a Lei 11.340 de 2006, né, que trouxe, além da definição do que viria a ser a violência contra a mulher, né, que ela pode ser uma violência psicológica, uma violência patrimonial e uma violência física, que até então só se tinha o conceito de violência física contra a mulher, não se tinha uma legislação específica para a tutela criminal das mulheres, então era colocado no bojo geral da legislação criminal, principalmente dos crimes de menor potencial ofensivo, que a gente sabe que são penas mais brandas, a possibilidade de privação da liberdade é muito pequena, o que, de certa forma, não cumpria o efeito de dissuadir o ofensor da mulher de reincidir, né, de reiterar nas práticas de violência. Então, com o advento da Lei Maria da Penha, trazendo aí instrumentos como medidas protetivas de urgência, né, agora temos essa tutela que há até uma divergência jurisprudencial e seria cautelar ou satisfativa, mas enfim, é um instrumento de imediato para a proteção à integridade física e psicológica das mulheres. E o Judiciário, no meio disso tudo, cabendo a ele efetivar essa tutela quando provocado, né, atento sempre ao princípio acusatório, acredito que encampou muito bem essa legislação. E hoje também com o próprio CNJ, que é um órgão que não é um órgão jurisdicional, mas é um órgão que está ali direcionando o Poder Judiciário no Brasil, né?
ele tem ditado resoluções, né, para determinar diretrizes para os tribunais seguir, dentre elas a priorização de instalação de varas especializadas em violência doméstica, familiar contra a mulher, e fez um protocolo, né, para julgamento desses tipos de causas sob a perspectiva de gênero, o que até então não existia, né, no cenário jurídico nacional. Então, acredito que houve, sim, uma grande evolução, né? Valadares faz parte disso, porque recentemente, né, em abril desse ano de 2022, foi instalado aqui na comarca, né, e, sejamos sinceros, é uma das poucas comarcas do estado que tem uma vara específica, especializada e exclusiva em violência doméstica e familiar contra a mulher. No interior do estado, salvo me engano, somente Valadares, Conselheiro Lafayette, Araguari e Uberlândia possuem, e agora Juiz de Fora possuem essas varas que não detém nenhuma outra competência criminal, é só exclusiva de violência contra a mulher, né? Tirando Belo Horizonte, que é a capital, né, do município, tem o maior número, então lá já tinha essa especialização. Mas então eu acredito que isso foi um grande avanço, né, para a comarca e do judiciário para a população. Maravilha. Doutor Vinícius, a questão toda é muito complexa, né? Porque todas as vezes que a gente está falando disso, além de todo um histórico, né? Porque nós não podemos deixar de observar que toda a construção histórica do nosso país está lastreado pela dificuldade de um tratamento paritário com as mulheres, né? Então, foi por isso que eu comecei essa questão, e aí você já começou a dizer, mas eu gostaria de te ouvir um pouco mais a miúde, já dizendo que eu fiquei feliz de saber que a minha cidade natal, que eu sou de Lafayette, né? Lá possui essa vara, e em que pese, doutor Vinícius, nós saibamos que o direito sozinho não dá conta disso. É verdade. Né? Isso é uma coisa que eu acho que é importante que fique claro. Quer dizer, quando a gente fala da questão das mulheres, a gente tem que falar da educação, a gente tem que falar das questões sociais, das questões de acessibilidade, da questão de representatividade. Quer dizer, então, de fato, me parece que o Poder Judiciário ele deve colaborar necessariamente, inclusive para cumprir os mandamentos constitucionais, mas definitivamente nós não podemos deixar na mão dele sozinho toda essa carga de séculos de opressão. Então, a minha pergunta para você, assim, como magistrado hoje, mas sobretudo como um membro do Poder Judiciário, já foi professor, me disse aqui que trabalhou no Núcleo de Prática Jurídica, que é um dos lugares mais efetivos do cumprimento do acesso à justiça que nós temos, né? A Lei Maria da Penha, né, ela surge com essa punição. De maneira objetiva, na opinião do senhor, houve ou não uma evolução no sentido de minorar os casos de agressão? Olha, é difícil falar se houve uma redução, né, por conta da Lei Maria da Penha. Eu acredito que, com o advento da Lei Maria da Penha, as mulheres ganharam, de certa forma, um empoderamento para poder agora se sentirem mais firmes para denunciarem os seus agressores, para saírem daquele espectro de opressão em que, olha, eu vou guardar isso aqui para mim e vou suportar até onde não der mais. Infelizmente, chegando a evoluir até para feminicídio, né? Então, eu não tenho dados estatísticos, né, ou mesmo empíricos para dizer que houve uma redução. De outro lado, eu posso dizer que, com o advento dessa lei, das varas especializadas, hoje há um espectro de causas muito maior sendo julgadas pela justiça. Isso veio à tona para a justiça, passou a vir para a justiça. E também é importante destacar, professor Bernardo, uma decisão, e aí, é claro, há divergência se ela foi boa ou não, mas enfim, ela existe e ela é cumprida, que é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, com efeito vinculante erga omnes para todos os demais órgãos do Judiciário e do Executivo, no sentido de que as ações penais nos crimes de violência física contra a mulher, violência real, né? E aí a gente abarca o crime de lesão corporal,
o crime de... Aliás, a contravenção penal de vias de fato, né, são de ação penal pública incondicionada. Ela independe da vontade da vítima querer um processamento ou não do seu ofensor. Isso fez com que também eclodisse um vasto número de ações penais contra os ofensores, né? As penas são muito brandas. Eu não sou punitivista, não é isso. Eu acho que há uma dicotomia que, na minha opinião, não se cabe, que é dizer que um juiz é punitivista ou garantista. Na verdade, um juiz ele tem que sempre ser garantista, porque ele tem que garantir os direitos de todos, daquele que está sendo acusado de ter o devido processo, conforme manda a Constituição, garantir o seu direito à defesa, e, por outro lado, da vítima que quer o processamento daquela pessoa e ver, afinal, uma sentença que vai dar uma solução, pode ser contrário ao interesse dela, mas que seja rápida, pelo menos, né? Então, eu vejo que, nesse sentido aí, nós podemos dizer que essa lei, né, e com essa decisão do Supremo, tivemos um aumento de casos para apreciação no judiciário, e talvez o judiciário não estivesse tão equipado, no sentido de recursos humanos e recursos também logísticos, né, para dar vazão a esse número de casos. Uhum. E aí, eu não sei se talvez já fugiria da pergunta, mas emendando, isso pode gerar uma certa morosidade claro, no processamento desses casos e, infelizmente, levar à prescrição, que é a impunidade do ofensor, da mulher, gerando descrédito para a própria mulher, que procurou justiça muitas vezes e não conseguiu obter uma solução adequada para o seu caso, né? Então, é nesse sentido que tem se trabalhado hoje com mais varas especializadas, buscado ter varas especializadas para que esses casos possam ter vazão rápida. Inclusive, é um mandamento constitucional, né? A razoável duração do processo, né? O próprio Brasil tem sido condenado, infelizmente, nas cortes internacionais de direitos humanos, a Corte Internacional de Direitos Humanos aí, né, tem condenado o Brasil por não estar processando, e principalmente em casos de vítimas de feminicídio, questões envolvendo violência contra a mulher. Então, é nesse sentido que eu acredito que o judiciário tem um papel importante, né, para poder não deixar que haja um sentimento de impunidade, né? E com relação a essa questão, rapidamente, que eu acho que eu já avancei demais, sobre não só dar a tutela criminal, que é uma sentença com uma punição, ou às vezes a absolvição, ou uma medida protetiva de urgência, mas o judiciário também como forma de fomentador da sociedade civil e do poder público, executivo, do legislativo, para que eles promovam as políticas públicas, né, necessárias para o atendimento dessas mulheres que estão aí vítimas de violência doméstica. Inclusive, hoje, o judiciário faz parte, inclusive em Valadares, de uma rede de atenção à violência doméstica contra a mulher, né? Que aí tem a participação de diversos órgãos, Ministério Público, diversos órgãos do Poder Executivo Municipal, conselhos, enfim, inclusive do Poder Legislativo também, das polícias, né? De maneira que todos esses órgãos possam atuar de maneira articulada para ter um fluxo de atendimento a essa mulher, para que ela não venha a ser revitimizada, claro, e ela possa encontrar a solução, cada órgão sabendo qual é o seu papel certo naquele momento do atendimento. Eu acho que isso é importante, o judiciário está participando nesse sentido também. Claro. Doutor Vinícius, olha, você não se alongou, você deu uma resposta absolutamente completa, né? E complexa. E como tem que ser o debate sobre esse assunto, né? Eu acho que nós não podemos relativizar, né? É necessário reconhecer que há uma estrutura histórica que cria essa condição, que coloca a mulher nessa condição vulnerável. Isso não é só, e aí, para a gente encerrar esse momento aqui, esse primeiro bloco, não é... de novo, insisto, né? Isso não é uma questão que deve ficar adstrita ao Poder Judiciário, em que pese haja toda essa questão. Eu gostei muito quando o senhor colocou lá, é necessário que haja uma rede, porque a rede de violência, ela está formada.
e constituída socialmente. E, portanto, para o combate a isso, há que se existir também uma rede complexa para dar essas garantias mínimas que, convenhamos, digamos assim, aquilo que de mais elementar nós devemos garantir para as pessoas, que é a integridade física, moral, psicológica e existencial, né? Então, pessoal, nós vamos encerrar esse primeiro bloco aqui. Convidamos vocês, a todos e todas, a estarem conosco, que daqui a pouquinho nós voltamos com mais prosa boa sobre esse assunto sério, necessário para o nosso momento atual com o Dr. Vinícius. Até logo, pessoal! Sou a Univale, sou gente, sonhos e história. Nasci em Valadares e vejo meus legados na extensão de um vasto mundo. Sou a Univale, sinônimo de transformação. Por isso estou de cara nova, com a identidade que reforça conexões com a sociedade e o futuro. Acesse univale.br/nova marca e conheça tudo o que somos e seremos juntos. Porque para mim isso aqui nunca foi sobre emitir diplomas. Sempre foi sobre definir destinos. Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente. Estamos de volta aqui com o nosso Questão de Direito, que hoje está recebendo o Dr. Vinícius e que está falando coisas importantes para a gente. A gente estava combinando aqui qual das perguntas nós faríamos, porque esse tema é infinito, né, Vinícius? Então vamos lá. A questão é, como que o senhor vê a violência doméstica nos dias atuais, no seguinte sentido, quer dizer, o que o senhor pensa que seriam as principais causas, né? E qual é, além do Poder Judiciário, a sua visão de solução desse problema? Porque é um problema jurídico, é um problema histórico e é um problema social. De fato, professor Bernardo, né? Primeiro quero pedir que não me chame de senhor, né? Todos os seus telespectadores vão achar que eu já tenho talvez 70 anos e sou o caso Benjamin Button, né? Mas, enfim, essa é uma questão muito complexa, né? Porque é como o senhor disse, é um problema histórico, social e jurídico. Ele está nas três esferas, né? Então, não basta a gente ter uma tutela jurídica que, a princípio, possa se dizer boa, se não atacarmos as causas sociais desse problema. E o que vem de histórico para que isso ocorra, para eliminar, então, essas causas, né? Não adianta você tratar o problema já quando já está nos finalmente, né? Se você quer realmente sarar, você tem que começar na causa, né? E aí, professor Bernardo, o artigo 226 da Constituição, talvez muito esquecido por todos, que quando se fala em direitos sociais, se fala muito em direitos prestacionais, está ali no artigo 6º, 7º da Constituição, e o direito à saúde está lá no 196, né, a Previdência Social, mas se esquece da família. A família, segundo a nossa própria Carta Maior, é a base da sociedade. Então, na minha visão, o que eu vejo hoje, infelizmente, é uma deterioração da família, que, infelizmente, tragédias sociais têm desencadeado, né, essa violência desmedida contra as mulheres, né? E assim, a gente não vê muitas vezes políticas públicas para que as crianças, notadamente os homens, né? Mas não que isso não possa ser também deferido às meninas, políticas públicas nas escolas, de todos os espectros públicos particulares, para que eles tenham desde a infância, passando pela adolescência, início da fase adulta, né? Palestras sobre essas questões de violência contra a mulher, né? E para que elas possam crescer já com isso incutido na mente, já na sua formação psicológica, intelectual, né? Então, se elas não têm essa formação, se o Estado não promove esses tipos de políticas públicas, né? Quando já está lá na vida adulta e tem todos esses problemas sociais que acabam, dificuldades financeiras, traições, e o adulto que não, né, teve um pai às vezes separado, uma mãe separada, divorciada, enfim, vivendo às vezes num meio social muito precário, né, de pobreza, de miséria, sem muito acesso
a cultura, lazer, né, a própria subsistência. Exato. E acaba isso gerando, né, ali no momento de um furor, uma violência desnecessária. Isso acaba sendo perpetuado geração a geração. Isso não é atacado ali na raiz, né? E aí vem o judiciário já numa forma de contenção desse mal, às vezes punir, né, ou dar uma medida para tentar proteger. Então, acho que a gente precisa, muito além de leis, a gente precisa de políticas públicas, de trabalho, de engajamento da sociedade civil. Perfeito. E do poder público que tem essa possibilidade para fazer esse trabalho de conscientização com toda a população. E não é um trabalho do dia para a noite, isso vai demorar ainda um tempo. Eu gostei muito dessa questão, né? E eu lhe provoquei nesse sentido mesmo, né? Eu penso que, quando você estava dizendo, eu lembrei do Miguel Reale falando, né? O excesso de leis diz muito da sociedade para a qual essas leis são destinadas, né? Então, realmente, nós sabemos que, e outra palavra muito importante, o Poder Judiciário é um momento de contenção, mas pode colaborar com mais, porém, né, também me lembra aqui de uma frase, né? Eu tenho uma filha, então assim, é necessário que sejamos feministas, mas entendendo essa dimensão, porque nunca houve uma política pública favorecendo as mulheres, historicamente falando. E, portanto, e mais importante, até academicamente falando, as mulheres são esquecidas. Você tem mulheres que escreveram as mesmas coisas que grandes autores e a gente estuda como clássicos os autores. Então, realmente, é necessário, e aí, outra palavra extremamente importante sua, uma conscientização. Mas essa conscientização perene, não é? Perene, constante, para que todo esse histórico seja revisitado e possamos reescrever uma história menos violenta, menos machista, menos violenta, e que as mulheres possam fazer aquilo que elas querem fazer e não aquilo que a sociedade, por vezes, quer dizer que elas têm que fazer, né? Vinícius, que não é doutor, mas não quer que chame de doutor, e está tudo bem. Nós estamos chegando ao final e a gente sempre encerra aqui pedindo para o nosso convidado, para a nossa convidada, contar um caos. Porque aqui é um lugar de prosa, de acolhida de todos vocês que estão nos assistindo, que são alunos, que serão alunos. E aí os alunos gostam de caos. Quem sabe o Vinícius não tem um caos aí nessa história toda da delegacia, da docência, agora da magistratura. Certo, vamos contar um caos aqui rapidamente, então, né? Relacionado aí à violência doméstica, que, como a gente conversou aqui nesses breves minutos, é um tema muito complexo, né? Pode parecer simples, mas ele é de uma complexidade que talvez nós nem tenhamos a noção do tanto que é. E porque envolve sentimento, né? Não envolve só a questão jurídica, mas envolve sentimentos de pessoas, de seres humanos, né? De mulheres, de homens, enfim. E muitas vezes não só desses dois atores envolvidos, geralmente o homem como agressor, porque a mulher também eventualmente, quando tiver relacionamento com outra mulher, pode ser agressora, mas geralmente é de um homem em face de uma mulher, mas muitas das vezes uns filhos daquele casal, sobrinhos, pessoas que estão ali debaixo do mesmo teto. Então a gente chega num caso que eu tive, e isso foi lá em Tamarandiba, na comarca que eu passei lá no norte de Minas, ali na região do Vale do Jequitinhonha. E foi a primeira vez que eu apliquei essa tese, né, uma tese que hoje, ali na vara, eu ainda não apliquei, ao contrário, não tenho aplicado, mas eu acho que de forma excepcionalíssima se deve aplicar, que não é uma punição para um caso em que o crime ocorreu, mas, digamos assim, doutrinariamente falando, um perdão judicial, equiparado a um perdão judicial, uma extinção de uma punibilidade, que é o Instituto da Bagatela Imprópria. Não sei se o senhor já ouviu falar, talvez os estudantes de direito penal já tenham ouvido falar, que se dá quando aconteceu o crime, segundo os requisitos do direito penal, o fato foi típico, ilícito e culpável, nós temos um fato criminoso, mas a pena naquele caso concreto ela é desnecessária. Então a gente tive um caso que a
a vítima, né, uma mulher, ela teve um desentendimento com o seu companheiro, não eram nem casados, mas com o seu companheiro, tinham filhos em comum, e foi uma ameaça, não foi um crime que chegou até a violência real, né, física. Enfim, eles estavam separados há algum tempo, mas resolveram se reconciliar. E aquele homem, né, agressor, que até então ela também relatava casos de agressões anteriores, não físicas, mas verbais, de toda forma, que acaba configurando violência psicológica, né? E que ela já não aguentava mais, e em razão disso foi que teve também a separação deles. Mas enfim, esse homem mudou de vida, passou a ter um novo comportamento. Isso foi se alongando, esse novo comportamento, né, desse homem. Houve uma mudança radical de homem que vivia na bebedeira, na farra, que maltratava a mulher, passou a ser um homem digno, um homem trabalhador, que agora já trazia o sustento para casa, dedicava-se à família. E essa mulher, após, né, a audiência, já a instrução açoitiva ali no final, em caso que o crime já estava comprovado, ele seria condenado, ela pediu: olha, eu não queria que ele fosse condenado, porque isso vai trazer um transtorno maior para a nossa família. Depois do que isso aconteceu, nós reatamos quase um ano depois, já estamos há quase 2 anos juntos novamente. Ele mudou radicalmente de propósito. Hoje é um homem carinhoso, um homem que me trata bem, que me satisfaz, que cuida bem da família, dos filhos. Então, talvez, se ele tiver essa punição, vai ser pior do que a gente continuar junto, seguindo a nossa vida. E aí, eu acabei acatando aquele pedido, julguei o processo e declarei que a punibilidade dele estava extinta, pelo Instituto da Bagatela Imprópria, e aquele casal seguiu feliz. Então, o que eu quero dizer com isso é que há casos e casos, né? Na maioria das vezes, eu acredito muito, e assim o faço, quando tenho prova nos autos, dou punição rigorosa, porque eu acredito que o homem deve, a pena, por demais branda que seja, deve dissuadir o homem de continuar e servir de exemplo para que outros homens não cometam também esse tipo de violência. Mas há casos também que a gente tem que verificar que a família deve ser priorizada, e o Estado pode, às vezes, deixar de ser um agente para dar uma tutela, ao invés de ser um agente desagregador. Perfeito. Bom, isso é um caos. Isso é um caos. E esse caos é o seguinte, significa que a vida não cabe nos autos processuais. Tem um livro, e com ele eu vou encerrar te agradecendo, Vinícius, pela participação aqui no programa, maravilhosa, adorei, achei ótimo, achei super instrutivo para os nossos alunos e alunas e todos os nossos telespectadores. Mas tem uma juíza lá do Rio, que é a Andréa Pachá, e ela tem um livro que se chama A Vida Não É Justa, e nesse livro ela conta causos que ela julgou, e mostrando um pouco do que você acabou de trazer, que nem sempre, e aliás, quase nunca, a vida cabe dentro do processo. Por isso que a gente convida as pessoas aqui para o nosso programa, para abrir a mente dos nossos alunos e alunas, e daqueles que serão alunos e alunas nossos. Vinícius, muito obrigado pela participação, espero que tenhamos outras aqui. Muito obrigado, professor, muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Até a próxima. Valeu, pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um Questão de Direito, espero vocês na próxima. Muito obrigado, valeu.